Só pras folhas que caem ao redor do meu ser, faz tua brisa. Boa noite a todos, eu sou a Natália, tenho 17 anos, estou no meu último ano do ensino médio e hoje à noite eu queria deixar com vocês uma mensagem muito especial. Estava lendo essa semana o livro de Números e algo me chamou a atenção, Deus falou muito comigo, principalmente no capítulo 13 e 14, e eu queria compartilhar com vocês o que Deus trouxe ao meu coração. No capítulo 13 nós vamos ter o relatório dos espias. Lembra que Moisés, ele sai com o povo do Egito. Logo depois, eles andam um tempo pelo deserto. Esse povo ele vai ver centenas de maravilhas. Vai ter maná. Imagina, pão cair do céu. Esse povo, ele vai ver o mar se abrir. Imagina o que é ver um mar cortar no meio e passar de pé seco no meio do mar. Esse povo vai ver as tropas de Faraó sendo completamente aniquilados. Esse povo viu as 10 pragas do Egito. Então, assim, esse povo vai ver milagres sobrenaturais. Esse povo, imagina você estar andando num lugar e ter uma coluna de fogo do seu lado, uma coluna de fumaça. Esse povo vai provar, esse povo vai ver ao vivo e a cores o poder de Deus, a majestade de Deus. Esse povo, quando Deus desce na montanha, a montanha vai tremer, vai vir raio, trovão, fogo, fumaça, e esse povo vai ver isso. Então eles estão vendo maravilhas e maravilhas e maravilhas. Esse povo vai ver milhares de maravilhas. Eles vão ver o poder, eles vão ver a manifestação do poder de Deus. E vai chegar um momento decisivo da vida desse povo. Porque tudo na nossa vida tem esse momento decisivo. Por exemplo, esse povo eles estavam numa fase onde eles estavam comendo maná, onde Deus lutava as guerras para eles. E nós temos essa fase na nossa vida, essa fase onde Deus, Ele cuida de nós, Ele luta muitas coisas por nós. Mas vai chegar uma hora em que Deus nos deu capacidade para a gente fazer certas coisas. Ele quer a gente como filho. Não tem a criança que tem uma fase onde a criança precisa que o pai ajude a comer, tem uma fase que a criança come sozinha, até que a criança chega na plenitude, ali ela se torna adulta e vai viver uma vida tão plena. E assim é com Deus também. No Evangelho nós temos fases onde é a base do Evangelho. E tem fases que nós vamos viver uma plenitude de intimidade, relacionamento com Deus tão sobrenatural. E esse povo estava vivendo, eles estavam passando por esse processo de viver uma plenitude com Deus. Eles estavam entrando na terra prometida. Esse povo, agora eles não iam mais receber maná, Deus não ia mais lutar as suas guerras, mas Deus tinha treinado eles, Deus tinha capacitado eles para aquilo, Deus disse que estaria ali protegendo eles. E a gente vai ver a prova disso, muito tempo depois, eles vão lutar uma guerra, e nessa guerra vai ir para a guerra 12 mil homens, e voltam 12 mil homens. É a prova de que as promessas de Deus estavam se cumprindo verdadeiramente na vida daquele povo. Só que um pouco antes dessa guerra, esse povo, ele está na hora agora de entrar na terra prometida. Então, Moisés vai enviar 12 espias para olhar essa terra, como que ela é. E o relatório desses espias é muito interessante porque eles vão dizer realmente essa terra mana leite e mel, ou seja, mais uma promessa se cumpriu. Só que eles têm medo. Agora, como que uma pessoa que viu um mar se abrir tem medo de um gigante? Como que uma pessoa que viu tantos milagres, tantas maravilhas, tantas coisas, tem medo de um gigante? Essas pessoas viram o poder puro e manifesto de Deus e agora eles estão com medo? O que aconteceu com esse povo? E a Bíblia vai dizer de dois espias. O nome deles é Josué e Caleb. Josué, ele estava sempre ali com Moisés. Ele estava vendo a presença de Deus diariamente. E a Bíblia vai dizer no versículo 14 que Caleb ele tinha um espírito diferente. Mas o que aconteceu com Josué e Caleb? Por que eles não tiveram o mesmo pensamento que outros espias? O que aconteceu com Josué e Caleb foi que eles
creram no poder de Deus? Quantas vezes nós nos encontramos igual os outros 10 espias? Quantas vezes Deus se manifesta para nós, Deus mostra promessas, Deus mostra milagres. Quantos milagres nós não vemos Deus fazer na nossa vida? Quantas orações Deus não responde? Quantas coisas Deus não mostra pra gente? A cruz de Cristo é a maior demonstração de amor que existe. Jesus morreu na cruz para perdoar todos os nossos pecados. Jesus deixou a palavra dele para que a gente não perdesse o rumo, para que a gente não ficasse desgarrado, mas deixou aquela palavra para que a gente soubesse exatamente onde andar. Logo depois que Jesus subiu aos céus, o Espírito Santo desceu para que a gente não ficasse órfão. E Jesus deixou tantas promessas, mas muitas vezes a gente entra em situações na nossa vida que a gente fica com medo, fica com dúvida, fica com umas coisas tão estranhas. E por que isso acontece? Por causa da nossa mente. O que aconteceu com esse povo? Esse povo estava vivendo uma vida de pecado. Eles estavam vivendo uma vida de idolatria. Eles estavam numa vida que eles ora adoravam a Deus, ora pecavam contra Deus. Ora adoravam a Deus, ora adoravam os ídolos. Esse povo estava vivendo uma vida que não estava 100% agradando a Deus. E quantas vezes a nossa vida está assim? A gente não está com aquela vida 100% adorando a Deus. O apóstolo Paulo vai falar: não vos conformeis com esse século, mas renovai a vossa mente. E quantas vezes a gente está conformado com esse século? Quando a gente se conforma com o que está acontecendo, a gente não pode ser conformado. Conformar com o quê? Conformar com o pecado. Gente, o pecado sempre vai ser pecado. O errado não vira certo porque todo mundo está fazendo. O pecado sempre vai ser pecado. A gente não pode se conformar com o pecado. A gente não pode se conformar com a mentira. A gente não pode se conformar com a iniquidade. A gente não pode se conformar com isso. E a nossa mente tem que estar sempre se renovando. Sempre se renovando. Sempre se renovando. Josué e Caleb, eles creram nas promessas de Deus para eles de uma tal maneira que ele falou: gente, Deus vai entregar esses inimigos na nossa mão. E a gente tem que ser assim, o mesmo espírito de Caleb em nós. Gente, Deus vai entregar os nossos inimigos nas nossas mãos. Inimigos, pessoas? Não, claro que não, porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades. E pelo sangue de Jesus nós podemos vencer todos eles, porque o Espírito Santo tem nos dado autoridade. Nós podemos resolver tantos problemas, nós podemos vencer coisas sobrenaturais, nós podemos viver o sobrenatural de Deus para a nossa vida. A gente tem que estar em amizade com Deus, em comunhão com o nosso Pai, e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Mas às vezes a gente não entende a promessa de Deus, a gente age como se esse povo, eles viram tantas coisas, agora eles estão com medo de coisas tão pequenas. Quantas vezes a gente vê tanto milagre e fica com medo de coisa tão pequena? Quantas vezes a gente se embaraça em coisas tão pequenas? Mas é porque às vezes a gente está deixando a nossa mente se conformar com coisa que não é para conformar. Tem coisa que a nossa mente não pode se conformar. Então eu creio que a gente tem que olhar mais para Jesus. Pedir para Ele estar sempre renovando a nossa mente. Deus, Ele tem promessas sobrenaturais. E essas promessas vão se cumprir. Deus, Ele tem um compromisso com a palavra dEle. Agora a gente tem que entender uma coisa. Deus não tem compromisso com aquilo, com a voz do meu eu. Com aquelas coisas que eu acho, que eu penso, Deus não tem um compromisso com isso, porque isso é o meu querer, a minha vontade sendo estabelecida. Isso não é a vontade de Deus. Deus também não tem compromisso com a voz do mundo, que é o mundo falando, o mundo mandando, a televisão, e a mídia decretou isso, e a mídia falou isso. Não. E Deus também não tem nada a ver com as coisas, com as mentiras e os enganos que Satanás coloca. Agora eu te garanto que as promessas que foram feitas por Deus, elas vão se cumprir. Porque a palavra de Deus, ela nunca volta sozinha. Eu te garanto que aquilo que Deus falou vai acontecer. Agora, aquilo que a gente acha, aquilo que pessoas, sem estarem guiadas pela vontade de Deus, falaram, aquilo que tantas coisas, isso aí,
meu amigo, realmente é bem complicado. Mas agora, a palavra de Deus, a Bíblia, a verdade, as profecias descritas na Bíblia, tudo que Jesus falou, eu vou pro Pai, mas eu vou voltar para buscar vocês. Pode ter certeza que isso vai acontecer. Então essa palavra que eu queria deixar para vocês hoje, como que esse povo não creu na palavra de Deus? E que nós possamos ter um coração tão fiel, que nós possamos ter uma mente tão renovada a ponto de tudo que Deus falar, a gente ouvir e obedecer. Tudo que Deus falou, vou entregar esses inimigos nas suas mãos, então vamos fazer igual Caleb. Senhor, eu tô indo e eu creio. Josué, Deus fala, Josué pisa o Jordão, Josué vai lá e pisa o Jordão, e o Jordão se abre. Deus fala, rodeia Jericó, Josué vai lá, rodeia e as muralhas caem. E que a gente tenha um coração tão sincero, tão perto de Deus, para ouvir a voz dele e obedecer tudo que ele falar com a gente. Você fala, filha, ora por aquela pessoa, a gente ora e aquela pessoa vai viver o sobrenatural de Deus. Filho, prega naquela cidade, a gente vai prega naquele lugar, e aquele lugar é transformado pelo poder do Espírito Santo. Se o Espírito Santo falar, ora com aquele enfermo, a gente ora, e o Espírito Santo através de nós cura uma pessoa. Nunca a gente, porque a gente não tem, nós somos pó, mas o Espírito Santo em nós faz maravilhas nesse mundo. E que nós possamos estar assim, tão disponíveis, com um coração tão sincero, tão fiel, crendo na Bíblia, crendo nas palavras de Deus, que nós possamos mesmo entender tudo que Deus quer falar com a gente. Vamos orar? Senhor Jesus, nessa noite, Deus, eu quero orar e pedir, Deus, para que o Senhor cale em nós, Deus, toda a voz do eu, Senhor. Deus, toda voz, Deus, que as nossas vontades, Deus, o nosso querer, Deus, a nossa alma, Deus, eu peço para que o Senhor cale em nome de Jesus. Senhor Jesus, tudo aquilo que é a voz do mundo, Senhor, tudo que a mídia quer mandar, tudo que os filmes querem colocar, tudo que o mundo quer tentar impor na nossa mente, Senhor, eu peço, quebra, Pai, destrói os conceitos e sofismas mundanos, Pai. Tantas vezes, Senhor, cultural e tantas coisas querem colocar, Senhor, pensamentos em nós, querem colocar, Deus, coisas como se aquilo fosse a sua vontade, Deus, mas nós vemos na Tua palavra que não é, Senhor. Deus, eu oro, Senhor, pedindo, Deus, para que o Senhor cale, Pai, em nome de Jesus, toda a voz de Satanás, Senhor. Espírito Santo, eu clamo, Senhor, aniquila e destrói, Pai, todo engano e mentira satânico, Senhor, cai por terra em nome de Jesus. Pai, eu oro, Deus, para que a gente possa ouvir a Sua voz, Deus. Senhor Jesus, não nos deixe endurecer, mas que a gente possa ouvir a Sua voz nos nossos ouvidos, Deus, de uma maneira tão sobrenatural. E, Senhor, que quando a gente ouvir a Sua voz, Deus, a gente possa Te obedecer com um coração tão fiel e viver, Deus, as maravilhas sobrenaturais que o Senhor tem para nós, Senhor. Deus, que o Senhor possa visitar, Senhor, cada casa que tem assistido, Deus, e tocar cada coração, Senhor. E que cada pessoa viva a Sua vontade para a vida deles, Senhor. Que em cada casa do nosso Brasil se manifeste a vontade de Deus. Que todos nós, Senhor, venhamos viver a Sua vontade, Senhor. Acima de todas as coisas, Deus, os Seus sonhos para nós, os Seus pensamentos para nós, a Sua vontade, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Aquilo que não é teu, Espírito Santo, Espírito